Oi, gente, professora Flaviana, mais uma aula de história para vocês, Segunda Guerra Mundial. Vamos lá aos antecedentes da Segunda Guerra. Primeira Guerra mal resolvida, a Europa estava destruída por ser palco da guerra. Com o fim da Primeira Guerra, ela tenta se reerguer, mas sofre com a crise de 29. A gente vai ter a descrença na democracia e no liberalismo econômico, uma ideia de que a democracia e o liberalismo levou à guerra. A falha das Ligas das Nações, que era justamente que foi criada para trazer paz e não trouxe paz. E aí o surgimento dessas figuras aí do Hitler e Mussolini, né? Como líderes, prometendo dias melhores, né? Prometendo vingança, prometendo também o reerguimento das nações, sobretudo da Alemanha e da Itália, com os regimes totalitários nazifascistas, e por isso ele ganha o apoio aí, de certa forma, né, de muitas pessoas. Alemanha nazista. Primeira questão da característica da Alemanha nazista é a questão da revanche. O Tratado de Versalhes puniu a Alemanha pela Primeira Guerra, então eles tinham esse sentimento, né, de revanche, de vingar, né, a Primeira Guerra. Depois a teoria da raça ariana, né, a ideia de que existiria uma raça pura e superior por ser pura e superior teria o direito de dominar os inferiores. Depois a questão do antissemitismo, né, o antissemitismo, ou seja, antissemita, os judeus sobretudo, que os judeus eram semitas, descendentes de Sem, filhos de Noé, né, filho de Noé, o Sem. Não só os judeus sofreram com a Alemanha nazista, negros, ciganos, homossexuais, deficientes e testemunhas de Jeová. Outra característica da Alemanha nazista é a experiência com os humanos, que eu vou falar com vocês essa aula, e a teoria do espaço vital, que era expandir o nazismo e unir a raça ariana. Muito bem. Ações da Alemanha nazista. Primeira questão foi retirar, né, a Alemanha da Sociedade das Nações. Nada dessa ideia aí de se unir, né, com o povo, com essas outras nações, ideia de paz e tudo mais. Depois, em 1935, o Hitler vai reiniciar a produção de armamento e do serviço militar. Lembra que no Tratado de Versalhes a Alemanha o seu exército ficou limitado, então ele quebra com tudo isso, justamente se preparando para a guerra. Em 1936 vai formar o eixo Roma, tá vendo aqui, Roma, Berlim e Tóquio, né? Então essa charge aqui representando essa união, né, de Itália, Alemanha e Japão. Muito bem, vamos dizer assim, a Alemanha, o Hitler, ele vai começar a invadir. Então, primeiro ele vai invadir a Áustria, depois ele vai invadir os Sudetos, tá vendo aqui? E aí a Inglaterra e a França vai permitir que eles fiquem anexem a essa região dos Sudetos, né? Por que os Sudetos primeiro, né? Por causa da existência dos arianos, que era a ideia lá da teoria do espaço vital, mas também de unir a raça ariana. Mas o Hitler queria mais, né? Ou seja, nesse momento, a França e a Inglaterra faz uma política de apaziguamento para tentar evitar a guerra. Só que o Hitler queria mais, ele queria a Polônia. Lembra que na Primeira Guerra surgiu o corredor polonês aqui, ó, que dividiu a Alemanha, né? Mas por que ele queria a Polônia? Não só por esse corredor polonês, mas pela existência de judeus na Polônia. No entanto, que os campos de concentração, em sua maioria, foram, né, criados na Polônia. Em 1939, a gente tem o Pacto de Não Agressão, com a União Soviética, a ideia de que o respeito mútuo, tanto pelos alemães e os soviéticos, tá? Muito bem. Primeira fase, então, da guerra, 39 a 41, a gente vai ter o avanço do eixo. Então, o estopim da guerra vai ser o Hitler invadindo a Polônia, conforme eu falei. E aí a França e a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, fala, epa, já tá muito. Nós deixamos já você anexar os Sudetos, agora você quer a Polônia. Então, vai declarar guerra à Alemanha. Uma das outras características dessa fase vai ser a Blitzkrieg, que é o que? A guerra relâmpago. O Hitler vai usar de bombardeios noturnos com aviões, né? Essa Blitzkrieg foi testada na Guerra Civil Espanhola, lá com o ataque de Guernica,
né? E aí vai se formar-se o eixo Alemanha, Itália e Japão, e os aliados França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e Brasil. Muito bem. Vamos falar de Brasil daqui a pouco, peraí. Primeiro vamos falar do mundo. África. Estava em várias guerras, sofrendo com várias guerras por causa do neocolonialismo, alguns países lutando por independência. No Pacífico, guerras justamente porque o Japão queria dominar também, a expansão japonesa. Em 41, o Japão vai atacar Pearl Harbor, né, a base americana do Havaí, aí vai mexer com os americanos. Depois, também em 41, os britânicos vão desenvolver radares para atacar Berlim. E o Hitler vai quebrar o pacto de não agressão e vai invadir a União Soviética, né? A Alemanha vai invadir a União Soviética, ou seja, mexe com os soviéticos. Muito bem. Os Estados Unidos, ele vai usar muito da propaganda, tanto para recrutar soldados, como também para pedir o apoio das mulheres. Os homens foram para a guerra, as mulheres precisavam trabalhar, né? Nós podemos fazer isso, né? Eu quero você para o exército dos Estados Unidos, né? E tudo mais. Brasil na Segunda Guerra. Primeiro, o Brasil se coloca numa política de neutralidade, né? Porém, o Getúlio gostava lá do Hitler, no entanto que ele mandou Olga Benário de presentinho e tudo mais. Existia ali, vamos dizer assim, uma certa admiração, né? Mas, sobretudo, os Estados Unidos, a gente tinha uma política de boa vizinhança, ele comprava o nosso café, e os Estados Unidos era o grande irmão do norte, né? E a gente vai ter a figura da Carmen Miranda, né, que vai ser essa artista brasileira com a responsabilidade de mostrar essa boa vizinhança, de apresentar a cultura brasileira, né, o que é que a baiana tem, né, pro grande irmão do norte. E também a figura do Zé Carioca, né, o malandro, né, o desenho, né, ou seja, saúde os amigos, né, também para mostrar a cultura brasileira. Claro que os Estados Unidos vai prometer também dinheiro para o Getúlio Vargas investir na industrialização, mas aí a gente vai ter esses dois eventos de navios brasileiros sendo afundados por submarinos alemães, ou seja, vamos para a guerra, vamos para a guerra, vamos para a guerra. O Getúlio vai criar a Força Expedicionária Brasileira, né, com o lema "A cobra está fumando". Foram mais de 25 mil pracinhas brasileiros, lotaram sobretudo na Itália. O brasileiro é um caso a ser estudado, nem lá na guerra eles não perdem o seu senso de humor, tirando um sarrinho aqui do Hitler. E também, vocês pensam que os brasileiros só foram para guerrear? Engano seu, foram também para levar um bom samba, uma boa música e se divertir. Outra questão importantíssima que eu tenho que falar, a presença feminina. 66 enfermeiras brasileiras foram enviadas, tá? Para cuidar, né, não só dos brasileiros, mas para cuidar dos soldados. E o retorno do Brasil foi triunfal, né? Voltaram como heróis, né? Várias propagandas, né? Ou seja, vitória, a cobra fumou. E aí a contradição, né? Os brasileiros lutando pela democracia, pelo fim do fascismo na Itália, enquanto isso no Brasil a gente tinha uma ditadura do Estado Novo com Getúlio Vargas, né? Então outras propagandas brasileiras, né, mostrando aí. A segunda fase a gente vai ter agora os aliados que vão justamente ter força, né, a entrada da União Soviética. A gente vai ter a Batalha de Stalingrado, que vai ser aí a Alemanha perdendo a batalha, que basicamente vai ser a batalha nazismo-comunismo, né? E a Alemanha vai perder também pela falta de suprimentos e pelo frio que eles sofreram lá. Em 42, os Estados Unidos vão atacar o Japão. Em 43, a gente vai ter rendição, né, da Itália. O Mussolini vai ser fuzilado. E aí a gente tem ainda outro problema. A gente tem a Alemanha, né, para exterminar, vamos dizer assim, para encurralar. E como é que a gente vai encurralar a Alemanha? Com o dia D. Então, o dia D
Nada mais foi do que um baita planejamento dos aliados para encurralar a Alemanha, né? Então, pelo norte da França, né? Aqui, olha, gente, tem a quantidade de pessoas, armamentos que foram utilizados para acabar com a guerra, né? Para encurralar a Alemanha. Então, por um lado, a gente tinha a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, e por outro lado, a União Soviética. Esse era o plano. E aí, o Hitler, ele vai se suicidar em 30 de abril de 45, junto de sua amada Eva, né? Bem, Hitler, agora, né, ou seja, Itália rendida, Alemanha rendida, ainda falta o Japão, né? Então aqui, ó, esqueci de falar, né, em 8 de maio vai ter o fim, né, da guerra ali na Alemanha, os soviéticos vão render a Alemanha. Essa foto vai ser muito disputada, né, na questão do poder, né, por causa da Guerra Fria, mas depois eu falo da Guerra Fria. O Japão, a gente ainda vai ter os kamikazes, os suicidas, né? Então precisava fazer alguma coisa com os japoneses, né? E os Estados Unidos, né, vai bombardear Hiroshima e Nagasaki, né? Então o objetivo era o quê? Render o Japão, vingar Pearl Harbor e destruir também os polos industriais e econômicos. E não só isso, mostrar o seu poder bélico. Tipo assim, olha, quem mexer com a gente, os americanos, vai ter problema, né? Então aí vai fazer justamente essa semana, 6 de agosto, né? Próximo aí do bombardeio, né, em Hiroshima e Nagasaki, tá? Tem alguns relatos, né? Mostrando de Hiroshima, sobretudo aqui que eu achei, mostrando, né, quantos habitantes tinham. Então, 330 mil habitantes, né? Imediatamente matou 50 mil pessoas, feriu 80 mil, cerca de 130 mil pessoas morreram após a bomba. Existe, né, o total de vítimas hoje é 221.893 mortos. A maioria eram mulheres e crianças, já que os homens estavam nas guerras. Muitas pessoas foram desintegradas, né? E aí as mortes nunca foram confirmadas. Muitas pessoas foram arrastadas pela bomba, arremessadas. Depois houve uma chuva negra que caiu, que estava com radioatividade. E as pessoas morreram porque beberam a água, né? Tiveram problemas aí seríssimos de saúde. Enfim, não vou ler tudo, mas depois eu disponibilizo para vocês. E aí a contradição, né? Poxa vida, os Estados Unidos entraram na guerra horrorizados com o Holocausto, pelo fim do genocídio, né? Já que o Holocausto teve mais de 6 milhões de mortos, né? Em contrapartida, eles bombardeiam Hiroshima e Nagasaki e matam mais de 140 mil pessoas, né? Então, que empatia e compaixão é essa, né? Que a gente não consegue entender. Os campos de concentração, agora falando um pouquinho, foram mais de 20 mil campos de concentração. Existiam 3 tipos, né? De trânsito, trabalho forçado e extermínio, tá? Não vou estar lendo tudo. Vou estar disponibilizando para vocês esse documentário, um relato, né? Ele inclusive mora no Brasil agora e a ex-sobrevivente, né? De um campo de concentração, ele relatando justamente, né, o momento em que ele viu a fumaça na câmara de gás e uma das pessoas falando, olha, aquela fumaça era a sua família. Nós tivemos uma grande, vamos dizer assim, graça, que foi na NET, né? Também em nossa escola, do Cid Mota Navarro, em 2015, com o Instituto Plataforma Brasil, que fez um projeto, Anne Frank, com a gente. E ela veio falar justamente, né, também sobrevivente de campos de concentração, da sua experiência, né, sua horror experiência, né, diante do nazismo, e ela era amiga de Anne Frank, foi muito bacana. Então eu vou estar disponibilizando também para vocês sobre a Nanete. Vamos lá. Consequências da Segunda Guerra.
60 milhões de mortos, 6 milhões de judeus, 18 milhões de soviéticos, 200 mil japoneses e 400 pracinhas brasileiros. Outra consequência foi o surgimento do julgamento do Nuremberg, que era o Tribunal da Guerra, com o objetivo de julgar crimes, seja contra a paz, contra crimes de guerra. Por exemplo, o que é um crime de guerra? Atacar civil, criança, fotógrafo, posto de saúde. Outro crime de guerra, fazer prisioneiro, torturar, né? E crimes também contra a humanidade, que é a escravidão e genocídio. 24 nazistas foram condenados e muitos fugiram para a América, inclusive no Brasil, como é o caso de Mengele, que eu vou falar para vocês. Joseph Mengele, conhecido como Anjo da Morte, né? Essa pessoa, se eu não me engano, acho que ele veio pela Argentina. E aí ele morava em Caieiras, né? E veio morrer em Bertioga, no momento que ele foi dar um mergulho no mar. Ele sofreu se eu não me engano, acho que um ataque cardíaco ou AVC, não me lembro bem. Mas enfim, vamos falar da crueldade desse Joseph Mengele. O Joseph Mengele, ele era conhecido como o Anjo da Morte porque ele fazia experiências com humanos, inclusive com gêmeos, tá? Vou estar disponibilizando esse outro documentário falando justamente da Dona Eva, que era irmã gêmea, tinha uma irmã gêmea e sobreviveu às experiências do seu Mengele. Então foram várias tipos de experiências médicas e morais cruéis e desumanas, né? Então, assim, alguns exemplos, né? Por exemplo, injetar tinta nos olhos dos gêmeos para alterar a pigmentação da íris. Muitos sofriam de infecção, ficavam cegos, eles eram cobaias mesmo, tá? E quando eles não eram úteis, o Mengele os matava, tá? Extraía amostra de sangue diariamente, injetava o sangue do irmão do outro para ver as reações, né? Outro experimento era injetar cloroforme nos corações deles, e aí o sangue coagulava, os batimentos cardíacos paravam. E depois, muitas vezes, ele justamente fazia tudo isso para ele poder fazer autópsia para ver se rolava algo diferente, né? Tiravam órgãos de crianças ainda vivas sem anestesia para ver se sobreviviam. Os Mengeles também usavam como cobaias anões e grávidas, né? Por exemplo, outra coisa que ele fazia, checar quanto tempo o bebê levava para morrer de fome, né? E aí obrigava a mãe a cobrir os seios com fita adesiva. Então imagina você, mãe, vendo seu filho morrer, né? E não poder alimentar o seu filho. Injetava a gente também de causadores de tifo, tuberculose, tipo assim, vamos injetar aqui e ver como ele fica doente, como que vai ser a degeneração, né, de um irmão com o outro. Trocou sexo de criança, enfim, a crueldade mesmo, né, deste Joseph Mengele. Outras consequências da Segunda Guerra, a gente vai ter a Conferência de São Francisco, a criação da ONU em 45. Depois vai ter o Tratado de Paris, né, que é a ideia de devolver os territórios ocupados, sobretudo aí sobre a Alemanha, né? E a criação do Estado de Israel, que vai ser justamente criar um Estado, né, para os judeus. E aí vai ter o problema com os palestinos, mas isso é para outro momento que a gente pode explicar. Os Estados Unidos, mais uma vez, saiu fortalecido da guerra, tá? Outra consequência vai ser a Conferência de Potsdam, que vai ser a desnazificação da Alemanha. A Alemanha vai ser dividida em 4 zonas, tá vendo aqui, ó? Zona britânica de influência, soviética, francesa e americana, né? E ela vai ser dividida em Alemanha Ocidental e Oriental, né? E aí vai ter a divisão, inclusive, de Berlim, com o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim vai ter sua queda em 89, né? Que depois a gente vai estar trabalhando melhor com vocês em outras aulas. Outras consequências. O Japão vai ser ocupado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né? Ele vai também criar o Plano Marshall, que vai ser empréstimo e doações, né? Às outras nações. Tipo assim, ó, não tem problema, tô aqui, eu posso ajudar vocês, né? Claro que ele vai lucrar muito com isso. E o início da Guerra Fria, justamente vai ser, né,
vamos dizer assim, guerra fria, porque não vai ter um conflito assim tão fortemente, vamos dizer assim, mas um conflito ideológico, político, econômico, né? Que a gente vai ter dos Estados Unidos com a União Soviética. Mas isso eu também vou trabalhar melhor depois. E aqui, pra gente terminar, né? Nem sempre a guerra é inevitável. Ela é sempre uma derrota para a humanidade. Isso é importantíssimo a gente lembrar, né? E que possamos realmente aprender, né, com os erros do passado, né? E não só isso, aprender aí com a situação que a gente está vivendo nos dias de hoje. Certo, gente? Um forte abraço, espero que vocês fiquem bem. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar.